E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, ali está o nosso querido mestre do terror, sempre a postos aqui nesse canal, sempre nos emprestando sua sapiência magnânima. Que tal? E eu vou aproveitar esse vídeo para falar de um quadrinho que eu já tenho há algum tempo, de um quadrinho que traz uma abordagem sobre várias fases de um dos meus personagens prediletos da DC. E é um quadrinho de 1989, então traz desde a fase inicial do Batman, algumas histórias selecionadas, já falei que é do Batman porque tá na capa aí, né? Não vamos fazer mistério, até o que havia de mais moderno na época, ou seja, no ano de 1989. Sem muitas delongas, vamos logo enquadrar aqui o nosso quadrinho, né? É esse aqui. Vamos ver se conseguimos ajeitar de maneira a dar um focozinho legal nele. E é um quadrinho que eu realmente não tenho certeza até se eu já não falei dele aqui no canal. A minha edição tá um pouco surrada, ela já veio surrada, tá comigo há bastante tempo, né? Eu não tenho certeza de qual foi a razão do lançamento. Eu quero dizer assim, não tem aqui a princípio na capa falando de um aniversário do Batman ou algo assim, mas é uma edição especial, né? Uma edição que traz esse apanhado. Na época faziam 50 anos que o Batman existia enquanto personagem, e eu não tenho, como eu disse, eu não sei se eu já não falei deste quadrinho no canal, mas eu queria falar de novo porque o Batman é um dos meus personagens prediletos da DC. A DC tem me interessado bastante ultimamente, mais do que a Marvel, porque eu deixei bastante de lado a DC nos meus tempos de moleque, de leitor mirim, vamos dizer assim, né? E passei a me interessar mais agora, porque tem bastante coisa que eu ainda não conheço da editora em si, assim como a Disney. E quando eu me deparei com essa revista aqui, eu resolvi reler ela. Eu me dei conta do quanto é interessante esse apanhado, essa pequena evolução. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da quadrilha dos químicos, né, que está aqui por Bob Kane. Primórdios do Batman, na época em que o Batman não só tinha uma atitude diferente enquanto super-herói, como as histórias, é claro, eram bem mais simplistas, bem menos rebuscadas, bem menos investigativas. Depois há uma história em que traz a estreia do Robin, do Robin, é claro, o Robin original, por assim dizer, né? O cara que virou o Asa Noturna, Dick Grayson. E aqui é a história em que ele faz a sua estreia triunfal. E eu não tô vendo aqui um expediente para eu saber quem desenhou. Há um índice aqui, gente, mas se eu ficar voltando ao índice para ver, né, vai incomodar. Seja como for, é a estreia do Menino Prodígio, a estreia do Robin, contando da maneira como se fazia na época, né, cara, de maneira bem breve, bem sucinta, como ele se juntou ao Batman, como recebeu seu treinamento e quase que imediatamente já passou a agir como vigilante ao lado do super-herói de Gotham. Também eram histórias curtas, histórias com a cara da época, né? Mais ação, mais dinamismo, menos, como eu vou dizer, menos desenvolvimento de roteiro.
Depois tem Batman e Robin e o Menino Prodígio, o Coringa. Aqui é também a estreia do personagem, praticamente, né? A aparição do Coringa e de um Coringa que eu acho muito interessante, cara, o quanto ele era monstruoso. Olha esse desenho, né? O quanto ele era desenhado de uma maneira que realmente o Coringa assustava. Era uma época em que o Coringa investia-se, até pela simplicidade do roteiro, investia-se mais na aparência do Coringa ser psicótico, ser malvado ao extremo, ser um psicopata mesmo, do que na sua própria loucura em si. Não que uma coisa atenue a outra, né? Não que ele seja menos perigoso por isso, mas é a diferença de abordagem, né? É uma das primeiras histórias com o Coringa. Essa daqui não é a primeira, acho que eu dei a entender que era, mas não é. Mas é interessante ver também o quanto esse personagem com o tempo evoluiu. Depois temos aqui uma história com Charada, também outro personagem clássico. Essa história eu achei bastante interessante, traz uma origem para o Charada, assim, conta como ele surgiu e seu embate com Batman e Robin. O Charada sempre foi um personagem no qual na verdade eu li muito pouco. Eu li pouquíssimos confrontos do Batman com o Charada. Na maioria das vezes eu o vi aparecer em confrontos que na verdade ele estava junto a outros supervilões e era um tanto ofuscado por eles. Mas aqui os roteiros começavam a ganhar um pouquinho mais de desenvolvimento. Até que tem Batman na estreia da Batmoça. Aqui as histórias começam a ficar um pouquinho mais desenvolvidas, a arte dá uma melhorada. Essa é a estreia da Batmoça, né? A Batgirl, na época, colocava a Batmoça. Eles enfrentam o Traça, que sempre foi um personagem bastante ridículo, diga-se de passagem. E é outro cara que eu pouquíssimo vi em ação nos quadrinhos do Batman. O Batman tem uma galeria de vilões que eu acho interessantíssima, mas que já é uma galeria que tem um certo destaque por ter muita gente doida, muita gente fora da casinha, não é verdade? E ele ainda tem alguns vilões que parecem bastante dispensáveis. Eu acho que todo herói tem uns vilões meio assim, meio bocoiós, por assim dizer. Mas o Batman é bem farto deles, né? Depois temos aqui argumentos de Frank Robbins e desenhos de Harry Novens, Batman 3 balas e um mistério. A partir daqui são histórias mais dos anos 60 e 70, os roteiros começam a ficar mais desenvolvidos, o Batman começa a tomar mais a forma do personagem que nós conhecemos hoje em dia. Temos o Batmóvel naquela versão que parece muito a do seriado de TV, né? Interessante. E a arte também, né? A arte evoluiu junto. Você começa a perceber o Batman com uma pegada mais séria, apesar dessa coisinha das sobrancelhas ainda estar presente. Temos o Batman com uma pegada mais séria, com histórias que não tem só uma certa dose de ação e violência. Tem também mistérios que para você resolver, e um bom desenvolvimento e muito drama. Depois de Danny O'Neill, com arte de Neil Adams e o Dick Giordano, temos A Outra Face do Mal. Aí você já começa a perceber de vez o Batman assumindo as formas do justiceiro sombrio que a gente conhece. Aqui ele lida com duas caras, um personagem que eu gosto bastante, né? O Batmóvel já é outra coisa completamente diferente. E os combates são
bem mais brutais, começam a ficar bem mais brutais, né? Aqui temos o encontro dele com o Monstro do Pântano. Esse Monstro do Pântano está em Gotham, né? Essa história, esse surgimento do Monstro do Pântano em Gotham, né, é emblemático, né, cara? Eu lembro que certa vez eu tive uma revista em quadrinhos na qual na história do Monstro do Pântano aparecia que ele estava rumando a Gotham. Na última página era ele chegando diante de uma placa que dizia "Bem-vindo a Gotham". E eu fiquei imaginando o cara lidando com o Batman. O Monstro do Pântano, é preciso lembrar para quem não sabe, né? Para quem não sabe, eu não tô lembrando, eu tô informando, né? E para quem sabe, é preciso lembrar, ele estava no primeiro gibi que eu comprei em banca na minha vida. Foi uma edição do Super-Homem em que ele havia em destaque na capa Super-Homem versus Monstro do Pântano. Então é um personagem que também tem certa importância para mim. Dentro desse quesito, uma importância afetiva, assim. E eu já havia visto ele lidar com o Super-Homem e fiquei curioso para ver como ele faria com o Batman. Acabei lendo a história aqui e olha, não me decepcionou. É uma boa história. Depois uma história do Art Goodman com a arte de Alex Toth, Bob Kane, Jerry Robinson, uma galera. A morte assombra o céu. Como eu disse, isso vai avançando por várias fases do Batman. A arte às vezes dá uma oscilada, eu não gosto muito da arte que se apresenta aqui no começo, mas principalmente o que você vai percebendo é o quanto os roteiros vão se tornando mais profundos, mais sombrios, a abordagem do personagem da história. Tanto que essa história aqui, né, como vocês estão vendo, ela quase não é mais uma história em quadrinhos, né? Quase não tem balões de fala. É quase como um livro com gravuras a história. E aqui se aprofundava na mitologia do Cavaleiro das Trevas, da ideia de que ele era um personagem assustador, que aterrorizava os vilões de Gotham. Enforquem o Batman, uma outra história com uma arte que me agrada, mas não sei, sabe quando tem alguma coisa que te incomoda, mas o roteiro é bom. O que começa a melhorar bastante aqui são os roteiros. Apesar de se tornar de certa maneira por vezes um tanto repetitiva, os temas, a ideia era sempre manter e sempre empurrar o Batman para parecer um personagem sombrio e assustador, e isso às vezes gerava uma certa sensação de repetição, né? Os roteiros estavam sendo cada vez mais bem desenvolvidos. O Batman sempre se destacou para mim por ser um personagem com bons roteiros. E aqui nós temos o argumento do Dennis O'Neil e desenhos do Frank Miller. Frank Miller que viria também a deixar sua marca extremamente profunda no personagem, como todos sabemos. E aqui são desenhos do cara, né? E é a fase, digamos assim, escolhida na época, em 89, para ser a fase mais atual do personagem. Enfim, é uma viagem pela vida, pelo histórico de um dos personagens mais importantes, não só da DC, como do universo dos quadrinhos inteiro, que até hoje ainda vale uma leitura. Eu não tenho a sensação de datado quando eu leio esse quadrinho. É gostoso viajar. Você começa a tentar engrenar a leitura nas fases mais antigas e menos cheias de ação, vamos dizer assim, do personagem, e depois começa a engrenar e você começa a se sentir pisando em terreno mais familiar, percebendo o personagem mais como você o conheceu. Porque o Batman que eu posso dizer que eu conheci mesmo, que eu li muita coisa, é o Batman dos anos 80 para frente, né? Ali meio dos anos 80 para frente, aquele Batman já com aquela pegada mais sombria, mais assustadora, aquela rivalidade com o Super-Homem, o cara que mantinha as coisas em ordem em Gotham pelo medo que instilava no coração das pessoas, muito mais do que
qualquer respeito ou inspiração, esse é o Batman que eu tenho mais memória. E aqui é uma viagem mais ou menos até esse ponto. Para mim é perfeito, é como eu sempre digo. Eu não avancei muito mais no universo dos quadrinhos, eu fui até o ano 2000 por ali, e dali em diante eu passei a achar que as coisas não estavam mais interessantes para mim. E um quadrinho como esse é um quadrinho que me lembra porque isso aconteceu, né? Batman, na evolução do Homem de Morcego da década de 40 à atualidade de então, vale muito a leitura. Eu não sei se alguma vez teve republicação deste formato, dessas mesmas histórias. Eu creio que não, é um apanhado que a Abril fez, né? Claro que devem haver outros tantos apanhados de histórias assim, mostrando a evolução do personagem, mas eu creio que não exatamente esse. Seja como for, se você tiver a oportunidade de ler exatamente este apanhado, esta publicação da Abril, eu recomendo. E desse vídeo, se você gostou, likezinho aí pra mim e pro meu querido mestre do terror. Fomos!